Olá, amado. Hoje nós vamos conversar aqui sobre como dominar qualquer situação, né? Como no xadrez, né? A maioria das pessoas, se não jogar, conhece o jogo xadrez. Para dominar o xadrez, eu preciso aprender como é que funciona as peças, né? Como é que eu eu manipulo os peões, como é que a rainha anda, como é que a torre, né, percorre, e na vertical ou na horizontal, como é que o cavalo pula. Então eu preciso saber, entender, né, das peças para fazer um bom jogo. E assim é a nossa caminhada aqui no planeta Terra, porque na verdade nós somos o universo e estamos tendo uma experiência humana. Então, para isso, precisamos assim entender um pouco mais da nossa própria pessoa e que tipo de jogo nós vamos fazer aqui, né? Então, e fazer isso com a maior dignidade possível. Então, saber assim, isso inclui assim saber quando eu devo insistir numa situação ou quando eu devo recuar, né? Quando eu devo avançar ou quando eu devo mudar a minha rota. E quando eu sou mais inflexível, eu sou mais passível de quebrar com qualquer vento. Mas quando eu aprendo a ser flexível, então eu passo a ser como o bambu, como muita gente conhece, o bambu enverga, mas não quebra, né? Ele curva, mas não se parte. Então eu tenho que entender que a força bruta não resolve problemas complexos, né? A força bruta não resolve problemas complexos, seja fisicamente ou seja no verbal. É claro que eu vou perder. E o sábio, ele é pragmático, né? Ele é bem realista e objetivo. Então, ah, aquele que vence é porque nunca se apegou a uma única maneira de fazer as coisas. Nós não temos que ter só uma maneira de fazer as coisas, né? Quando a gente não se apega, a gente muda, a gente se ajusta, a gente se inventa, e nunca não é o mais forte que vence, é aquele que é mais adaptável. Então o universo, ele não perdoa quem se recusa a mudar, né? O universo não perdoa quem se recusa a mudar, né? O sábio, ele domina as suas emoções. Então pessoas assim que surtam, explodem com a sua raiva, são são assim previsíveis e pessoas manipuláveis, né? Porque o calor do momento cega até os preparados. Quando a gente está naquele calor daquele momento, que uma pessoa já fez uma, duas, três, quatro, né? Sacanagem com você, aprender a se recuar, ser silencioso para agir no momento certo, porque no calor do momento segue até os preparados. O verdadeiro estrategista, ele, ele controla as suas emoções, né? E ele um momento para o momento certo para falar ou recuar. Então, ou até frieza quando necessário. Ou às vezes o sábio sabe que às vezes é necessário empatia quando é conveniente. Então o mundo, ele é volátil e cheio de tensões. Mas quem governa a si mesmo, governa melhor tudo ao seu redor, né?
que é governar a si mesmo, Maristela? São pessoas que não são descontroladas, né? Já disse, naquele momento mais assim caloroso, você saber recuar, pensar, analisar se vale ou não a pena agir, né? De uma forma bruta ou de uma forma mais silenciosa. Né? Quem não controla as emoções são pessoas reativas e se tornam refém de si mesmo. Né? Construa alianças estratégicas, né? Então, no tabuleiro do poder, ninguém vence sozinho. Então, é interessante a gente construir alianças estratégicas, mas aliança apenas com aqueles que somam forças e a nossa causa. Então, é fundamental escolher com quem nós andamos, isso é bíblico. É fundamental escolher com quem nós andamos e com quem se negocia. Né? Eu aprendi muito, sabe? Muito no meu decorrer da minha vida, desde mais nova até aqui, como é importante realmente a gente analisar bem com quem nós estamos andando. Porque podemos estar perdendo muito tempo com aquelas pessoas e deixando passar momentos importantes da nossa vida que não voltam. Então, é fundamental escolher com quem andamos e com quem negociamos, né? Porque a gente pensa assim, agora eu estou esperta, agora não vou negociar com pessoas duvidosas, pessoas incompetentes, trambiqueiras. E quando você vê, às vezes você já está na mão de novo de um trambiqueiro, né? Eu sou muito tranquila, porque eu sei que o universo, ele reflete o nosso espelho. Então, toda sacanagem que você está fazendo para o outro, ela volta para você. Toda trambicagem vai voltar. Então, você pode ver que às vezes a pessoa ganha um dinheirão e vai gastar lá totalmente numa doença e não consegue sair dessa doença, às vezes perde realmente a vida. Então, é sempre muito importante a gente analisar muito bem com quem que a gente está fazendo aliança e possivelmente negócios, né? E em quem a gente confia. É muitíssimo poucas pessoas que a gente pode confiar, né? E olha lá. Então, saber reconhecer o valor do outro é interessante, né? Quando a gente vê, é parte do bom jogo, é parte de uma boa dança quando você reconhece o valor do outro. Isso é jogar o jogo da inteligência. Então, quando você reconhece, né, que o outro é uma pessoa inteligente, sábia, importante, o universo ele vai dar mais disso para você. Então, você é um peão, né? Você fala assim, Maristela, mas eu sempre fui um peão. Eu sou um peão e não sei sair dessa situação, né? Se identifica assim pelo bem maior dos outros, né? A pessoa fala assim, eu sempre estou me identificando, me sacrificando pelo bem maior dos outros e eu só ando em linha reta, sem chamar a atenção, mas as pessoas ao meu redor são apenas os cavaleiros, né? Os cavaleiros, os bispos, né? Do xadrez, se movendo com astúcia e poder, e eu apenas um peão, né? E então, assim, que me usam, subestimam como uma peça assim descartável. Ai, você vai embora, arruma outro, né? Mas você já se sentiu assim, eu te pergunto, né? Como se seu talento não fosse suficiente para te dar respeito? Então, expanda para uma chance
uma chance melhor. Como assim? Eu estou esperando por uma chance melhor na minha vida, né? E, e se escolher a estratégia de se tornar intocável, né? Então você está num lugar onde as pessoas não te reconhecem e aí você escolhe a estratégia de se tornar intocável, né? Então o que é isso? Eu saio da posição de peão e se torna um estrategista. Se tornar o mestre do xadrez da sua própria dignidade. Então, o jogo, assim, a jogada é como assim, como assim, como eu me torno digna do meu próprio poder, né? Então é assim, pessoas que se sentem desvalorizadas, elas tendem a se justificar, né? Então, quanto mais você se justifica no seu trabalho, quanto mais você se justifica para a vida, para os coleguinhas, para os parentes, para o companheiro, quanto mais você fica se justificando, você já perdeu. Não é que você está perdendo, você já perdeu. Pessoas que se justificam muito, pode ver que elas não saem do lugar, né? Já são perdedoras, por isso são peões, né? Fico se justificando. A vida não me dá oportunidade, as pessoas não me valorizam. Ela fica se justificando por causa do meu pai, porque eu sou adotiva, porque eu nasci pobre, então eu não tive a oportunidade que o outro teve. Então, quando você fica se justificando, quanto mais você se justifica, mais você está perdendo, ou seja, já perdeu, né? Quando a sua falta de reação desconcerta o outro. Então, quando o outro está te fazendo maldade, seja patrão, seja coleguinha, seja quem for, você não tem reação, né? Você está já desconcertando o outro. Aí você começa a vencer o jogo. Porque o veneno que tentou, o veneno que essa suposta pessoa tentou te doar, não alojou em você, né? Não alojou em você. Então, a sua serenidade é a maior arma. A sua serenidade, o seu silêncio é a maior arma, né? Dissimulação controlada. Então, parar de compartilhar também os seus planos. Ficar compartilhando os seus planos, seja com o patrão, com o coleguinha, com o companheiro, seja quem for, né? Se torne, assim, um enigma, e aí que as pessoas passam a te observar, né? Pela falta de exposição. Você pode ver que pessoas que ficam se expondo muito, né, não chegam a lugar nenhum, né? Tem pessoas assim, sinceramente aqui eu vou dizer, tem pessoas aqui que você não precisa nem perguntar como ela tá, e até parentes. Você não precisa nem ter ela nas redes sociais. Quando você vai buscar de alguma forma, ela relata tudo o que acontece. Olha, agora eu estou assim. Olha, agora eu estou viúva. Ai, agora eu estou doente disso. Então, a pessoa tem muita exposição. Ela se expõe muito. O outro nem precisa ir atrás dela e perguntar o que está acontecendo na vida dela. Porque ela se expõe demais, né? Então, a sua dignidade não é mais assim um peão, né? Porque assim, a pessoa que se expõe muito, ela é um peão. Nasceu para ser peão, né? Nasceu para ser peão. Mas quando você começa a ter dignidade, você começa a subir para ser a rainha do jogo. Então, o seu silêncio diante da inveja delas se frustra, né? Então você percebe que você não é bem que isso porque você é diferente, porque você trabalha. Nem precisava trabalhar, mas você trabalha. Você está sempre interessado em aprender coisas novas. Então, quando a pessoa está tentando jogar o veneno em você, e você silencia, você frustra, né, a inveja delas. Você frustra.
Você está presente, mas não é disponível. Você passa a não ser mais disponível. Porque a nossa frieza impõe respeito. E não por ser assim amada, mas por ser intocável. Intocável, né? Então, nosso jogo de xadrez começa a dar certo. Nosso jogo de xadrez começa a dar certo, né? Porque a nossa fria distância faz com que o jogo da manipulação acabe. Que a pessoa, ela só fala com você se ela estiver precisando. Se ela estiver precisando, ela não fala com você, né? Osho sempre disse isso, né? Osho sempre falou sobre isso. Mantenha a distância, né? O suficiente das pessoas. Mantenha a distância o suficiente das pessoas. Só fale o necessário. Não fique muito próximo, porque você dá a oportunidade para as pessoas assim te explorarem, te explorarem. Muito poucas pessoas, né, vai reconhecer que você realmente sabe, né, sabe o que está dizendo, que é privilegiado no universo, porque você anda correto e sempre está dando o seu melhor. Então, a sua força não está assim. A nossa força não está em controlar os outros, mas em se libertar de controlá-los. Eu não controlo ninguém, não me interesso em controlar ninguém, não me interesso em saber de ninguém, né? Porque nem todos vencem, né? Nem todos vencem ou se curam. Então, tem pessoas que nascem peão, vai morrer peão, né? Tem pessoas que nascem doente e vai morrer doente. Por que que nem todos vencem, nem todos se curam? Aí tem duas lógicas, né? Primeiro, que nós vivemos em realidades paralelas. Então, quando realmente você entra numa vibração superior, como entrar numa vibração superior? Se eu carrego raiva de uma ou de muitas e muitas pessoas, eu não tenho como ter uma frequência alta. Se eu não tenho uma frequência alta, eu não sustento aonde eu quero chegar, né? Se eu tenho, assim, um problema que está enrolado por causa de uma pessoa trambiqueira, um profissional trambiqueiro, eu posso resolver isso de várias maneiras, sem precisar dele, e como eu posso até me prejudicar mais, dependendo da minha frequência. Se eu ficar com raiva dele, ou da quadrilha inteira dele, eu vou baixar minha vibração, vou baixar minha frequência. Baixando a minha frequência, eu não sustento aquela vibração alta, então eu não me equiparo com a energia elevadíssima do universo. Quando eu me equiparo, eu me torno, né, eu volto a ser o universo. Eu sou o universo, eu sustento essa energia alta, eu faço dar certo até o que já estava certo para não dar, né? Mas se eu não estou conseguindo sustentar essa energia alta, porque para mim acabou sendo mais importante a vingança, a raiva dessa pessoa. Vai me levar aonde? Vai me levar aonde? Né? Isso que a gente precisa entender. Se eu prefiro a raiva, né, do que levar a minha frequência, eu posso levar um tombo muito grande. Eu posso levar um tombo muito grande, porque eu não sustento a nenhuma frequência alta tendo raiva das pessoas. Aí como você consegue isso, Maricela? Você tem que entender que as pessoas elas são passíveis de erros, e a maioria é trambiqueira, né? Mesmo aqueles que supostamente parece que tem um nome no mercado, ele é trambiqueiro. Então você sempre tem que ficar de olho muito aberto. Eu vou pegar esse trambiqueiro aqui, eu vou pegar esse daqui que parece que me escuta, parece que escuta o que eu estou falando. Esse outro não escuta, parece que o interesse dele é outro, né? Então, ou outros interesses. É só você imaginar o que eu estou falando. Então, o que acontece? Eu vou resolver optar pela vingança, né? Ou eu vou optar por manter minha frequência alta, e eu acabo passando por cima da sambicagem dele. E acaba dando tudo certo, né? E ele acaba chupando
o dedo sozinho, né? Então, é aí que nós deixamos de ser peões para ser a rainha do jogo, né? Para ser uma torre, para ser um cavalo que eu posso pular, né? Então, por que muitas pessoas vencem e outras não? Porque elas preferem segurar a raiva dentro de si. Ai, vou ficar com raiva daquela coleguinha. Vou ficar com raiva porque ela não me deu aquele dinheiro. Vou ficar com raiva porque ela me falou tal coisa. Então, enquanto você se alimenta dessa raiva, você vai continuar sendo peão no jogo de xadrez. Você vai continuar sendo peão. E se você está doente ou vai ficar doente, ou o outro que já é doente, se ele resolve, fala, não, eu quero me curar, mas essa raiva eu não tiro de mim. Eu não perdoo essa pessoa. Perdoar a pessoa não quer dizer que você vai viver com aquela pessoa. É tirar ela do seu coração, né? Porque às vezes uma pessoa fez um mal para você, ou está fazendo, mas o universo está permitindo que ela fez ou está fazendo. Então eu tenho uma lição para aprender ali, né? Então vamos supor, estou jogando xadrez e eu perco. Presta atenção, aonde foi que eu errei na manipulação das peças que parecia que eu ia ganhar e eu perdi? E não ficar com raiva do meu parceiro que ganhou o jogo de xadrez. Entenda a diferença, porque pessoas se curam, pessoas enriquecem e outras pessoas morrem pobre, né? Recebe ali um salário mínimo e precisa que outras pessoas ajudem para completar o orçamento. Porque eu estou carregando raiva ali. Eu estou carregando raiva. E mesma coisa funciona para a doença. Eu mudo rapidamente, né? Minhas vidas paralelas, eu mudo rapidamente de pobre para rico, de peão para rainha, quando eu resolvo externar, soltar a raiva, né, das pessoas. Mas você não tem raiva? Claro que tem. Mas eu prefiro soltar a raiva, deixar aquela pessoa em paz e parar de ser peão. Eu quero ser rainha no jogo de xadrez, né, no meu jogo. Então, porque a experiência, assim, da pessoa assim vivida pode não estar pronta para encerrar ainda. Então, eu não estou pronta para largar essa raiva, largar essa raiva desse profissional, largar essa raiva de fulano, de ciclano. Se eu não estou pronta, não estou pronta para ser rainha, não estou pronta para ser curada, né? E o que determina assim é a permissão vibracional. Olha que importante que eu estou dizendo. É permissão vibracional. Limpa o corpo e a mente de toxinas. Então, nós temos assim, se eu tô, né, eu já passei por essa fase, então eu entendo as pessoas também. Vamos supor, as pessoas que se drogam. Ela não vai parar de se drogar porque eu falo que faz mal, né? Ela tem que entender aos poucos, durante a terapia, o que aquilo está trazendo de mal para a mente dela e para o corpo dela. Então, se ela não se limpar das toxinas mentais, ela não limpa das toxinas físicas. Então, assim mesmo, se eu não paro de... Eu gosto muito de sorvete, às vezes misturar o sorvete com refrigerante, que as pessoas chamam de vaca preta, vaca branca, seja o que for. Eu gosto muito de fazer essas misturas. Mas eu percebo, quando eu exagero nisso, eu percebo que o corpo fica mais pesado, eu provoco mais coisas, mais reações negativas no meu corpo. Eu estou trazendo mais toxinas, porque o sangue fica muito viscoso com todo esse excesso de açúcar que vai nele, né? Então eu graças a Deus não tenho, mas eu posso, de uma hora para outra, estourar veias, né? Varizes, vasinhos, porque é um aviso do meu corpo que está com muita toxina, né? Então, eu estou ingerindo muita toxina. Então, é importante, assim, a gente ouvir do médico, assim, num exame normal, o médico falar, nossa, você não tem veia entupida, você não tem artéria entupida. Nossa, a gente fica tão feliz. Porque se eu exagero aqui, eu fico vários dias limpando o meu corpo daquilo que eu exagerei, né? A gente sabe que o limão com água
né? Diariamente a gente tomar limão com água ajuda muito a deixar o sangue mais limpo, né? Então, o que determina assim a permissão, a permissão é vibracional, então limpar o nosso corpo das toxinas, né? Limpar o nosso corpo dessa mente. Então, se eu não quero tirar o ódio e a raiva que eu tenho do fulano, do ciclano, da Beltrana, como que eu vou deixar de ser peão? Eu vou morrer peão, né? E porque tudo é agora, tudo é agora. Tudo que não está na nossa vibração, na ressonância, né? Não nos afeta. Então, pode vir outra pandemia, pode vir vírus, pode vir micróbios, pode vir o que for. Se eu não estou ressonando, né? Ressonando, assim, minha ressonância não está na vibração negativa, né? Será que eu quero viver? Será que eu quero morrer? Será que se eu quero continuar? Será que eu quero parar? Não vou parar de comer essas coisas que me fazem mal, não. Então, veja, dependendo, se meu corpo está limpo das toxinas e a minha mente está limpa dos ódios, das raivas, das invejas, pode vir o que for que não vai me pegar. Não vai me pegar, né? Então, a gente tem que mover-se com astúcia, como a gente move no jogo. Chega jogo de baralho, de buraco, jogar buraco, jogar xadrez, dama, seja o que for, jogar com astúcia. E porque aprenda uma coisa, eu não solto a raiva daquela fulana, então a rigidez sua é o luxo, é o seu luxo dos tolos. Então, a pessoa rígida, né, é o luxo dos tolos. A rigidez é o luxo dos tolos, né? A rigidez é o luxo dos tolos. Então, se prefere ser tola, continua com a sua raiva. Coleguinha, que bom se você estiver me assistindo, né? Porque eu já te bloqueei em tudo. Ainda aqui no vídeo, no YouTube, não, por enquanto ainda. Então, que bom se você estiver me ouvindo e entender que a raiva que te mantém ainda como peão, né? Porque todos nós temos uma inteligência, porque nós somos o universo. Então, estamos vivendo uma experiência como humano. Quando você tira de você toda a raiva, parar de terceirizar a culpa que é só sua, você vai deixar de ser peão, né? E então, porque você já é tudo que procura, né? A busca, ficar buscando a busca é uma ilusão. Então a pessoa fala assim, e depois que me aconteceu uma coisa boa, quando eu tiver esse carro seu aí, quando eu tiver a sua casa, né? Mas se você esperar se sentir diferente antes, ou ficar rica, você pode esperar para sempre, você vai continuar sendo peão. Porque a mudança de sentimento vem depois da ação e não antes. A mudança de sentimento vem depois e não antes da ação, né? Você tem que ter uma morte simbólica, né? Chega, a partir de hoje eu não vou me alimentar de ódio, de raiva, de inveja de ninguém. Porque ninguém muda você, coleguinha, ninguém muda você, nem eu, nem Deus. Apenas você pode mudar você. Gratidão, amor sempre.